Virtual News. Virtual News. Senado deve ouvir prefeitos sobre reforma tributária, diz Pacheco. O Senado deve realizar reunião temática com prefeitos para ouvir suas impressões sobre a reforma tributária, proposta de emenda constitucional, a PEC 45 de 2019. Disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em entrevista coletiva nesta segunda-feira. Pacheco participou do seminário Reflexões sobre a Reforma Tributária, promovido pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Legal. São mais de 5 mil municípios, né? Eu não sei como é que vai ser aí. Vai levar 1.000 de cada vez? 5 reuniões? Vai colocar todo mundo virtualmente para falar? Como é que vai ser, Pachecão? Precisa, porque a ponta lá é o município, né? Isso aí. Ninguém mora na federação, no estado, todo mundo mora no município. E tem cidades produtoras que vão ser penalizadas aí com essa reforma tributária. Vai te facilitar para um, mas vai se prejudicar outro. Agora, como é que você vai ouvir os 5 mil, né? Mas como é que você cria assim é que tá? Só no estado de São Ele Paulo, deveria ter sido, 645. os municípios deveriam ter sido ouvidos no ato da elaboração do projeto. Aí agora que tá pronto, que todo mundo começou a gritar, falou, meu, não tá bom, vai atrapalhar A, B, C ou D, porque, como você falou, as pessoas vivem nas cidades. Então ninguém melhor do que o prefeito, do que o gestor da cidade dizer, olha, se você mexer naquela vírgula ali, vai atrapalhar tantas mil pessoas aqui. E esse tantas mil vai atrapalhar mais tantas mil ali da cidade vizinha, ou do camarada que se beneficia do meu produto. Enfim, aí na hora que tá pronto, que já deveria ter sido votado, não, a gente precisa ouvir os prefeitos. Volta pra prancheta? É o que você bem falou. Deveria ter sido feito antes, né? É mais ou menos colocar a farinha no bolo depois que ele tá pronto. Ah, mas o projeto foi encaminhado. Mas então o projeto tinha que ter sido, em vez de ser encaminhado, tinha que ser sido discutido antes. É isso. Com a base. Ah, mas o Senado... Mas vem cá, os prefeitos estão gritando. Não, mas quer acelerar, entendeu? Mas, assim, não adianta você querer chegar rápido se não chegar bem. Você vai chegar... É melhor você chegar mais devagar, pior. mas chegar... Agora não dá pra querer tapar o sol com a pereira. Por que isso? Porque a gente vai encerrar o ano num déficit de cerca de 8 bilhões... que a gente já sabia que seria, e o governo batia na tecla. Não, que a gente vai zerar o déficit. Não vai ter problema, não vai ter rombo no orçamento. Vai ter rombo, a gente já sabia disso no começo do ano. Mas como é que você sai de um Porque número a de gente ministérios e aumenta e não tem? Porque não o planejamento pro próximo orçamento tá beirando isso também. Um déficit de 10 a 15 bilhões. Pô, mas quem que não sabia disso? A gente criou um monte de despesa sem trazer... nenhuma fonte de receita. Não então, vender, isso não, gerar. Você não precisa ser um especialista, você não precisa ser um economista formado em Harvard, você só precisa ter um pingo de coerência. Porque se você aumenta o que você gasta, sem aumentar o que você ganha, vai faltar dinheiro. E agora você quer acelerar um projeto que está mal elaborado para tentar... fechar ali um pedacinho do buraco, porque ainda assim vai ter um rombo gigante. É aquela massa, vamos colocar aqui na ideia da pizza, né? Você tem uma pizza, você consegue dividir ela em quantos pedaços? Ah, mas você só tem uma pizza, você não consegue, eu preciso, mas tudo bem. Cara, eu gostaria de ter 10 pizzas, mas não tenho, eu só tenho uma. Então eu vou ter que dividir. E é melhor cada um comer um pouquinho do que 2 comerem metade dela, sobrar mais 5 para comer outra metade e ficar 10, 20 sem comer nada. Só olhando. Então é básico que você falou que não precisa reinventar a roda nem colocar o ovo em pé. A matemática é clara. E agora, vamos falar com os prefeitos. Então, mas eu queria fazer mais. Cara, eu também queria. Todo mundo queria fazer mais. Mas você só pode fazer o que a tua capacidade permite. E aí não, a gente tá querendo fazer e faz e cria e apresenta e anuncia e coloca em prática. Aí esquece que para isso ser feito precisa que a conta bata. Vai faltar dinheiro para alguma coisa. Volta para a prancheta. Pacheco confirma a sessão com governadores sobre reforma tributária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou a participação de 27 governadores na sessão temática sobre a reforma tributária, a PEC 4519, no plenário.
na terça-feira, dia 29, a partir das 10 horas. Ele disse que a sessão deve durar todo dia, sendo organizada por blocos de representantes por cada região. Pacheco afirmou que a discussão poderá auxiliar no amadurecimento em torno da proposta de emenda à Constituição. A ideia é usarmos o dia todo da terça-feira, começando às 10 horas da manhã, e dar aos governadores o direito de ocupar a tribuna do Senado para poder fazer suas exposições em relação à reforma tributária. Aqueles que aqui estiverem vão ter essa oportunidade e também vão poder ouvir os senadores, que também terão o direito à palavra, disse o presidente do Senado em coletiva à imprensa ontem, dia 22, após participar da Conferência de Cidades da América Latina, que acontece em Brasília. A matéria tem como relator o senador Eduardo Braga e será tema de 8 audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, único colegiado que vai apreciar o texto antes de ir ao plenário. Já está lá o texto. Já foi aprovado, já está lá. Foi encaminhado e não foi discutido antes. É interessante que agora vai se discutir, agora vai se ouvir os governadores. Os caras estão falando há mais de um mês, há quase 2 meses os caras estão falando, gritando a respeito disso. Um turno que já está aprovado. Não está aprovado, quer dizer, você vai discutir depois que você mandou para lá o projeto. Pois é. Por que não se discutiu o projeto antes? Nós falamos isso aqui outro dia. O Por que que falamos isso... aqui diversas vezes no programa, né, sobre a reforma tributária. Há que ser feita? Isso é indiscutível. O Brasil precisa dessa reforma, é uma reforma importante e isso ninguém contesta. Contudo, não pode ser feito da maneira que foi feita. Vamos passar a reforma tributária, uma reforma que vem há anos sendo discutida. Não é possível, meu Deus do céu, que matérias importantes foram votadas assim a toque de caixa. Muitos congressistas denunciaram isso, inclusive. Não tivemos tempo de ler, são pautas muito técnicas. Simplesmente o texto chegou, vamos votar e acabou. Então, acho que é válida essa discussão, se é que vai acontecer, né? Se é que realmente vão ouvir os governadores. E um outro ponto super importante nessa questão de se ouvirem os governadores é o seguinte: a gente sabe que o que movimenta o Brasil hoje são os empreendedores, os microempreendedores e a indústria. Então, os estados precisam participar dessa discussão para trazer a carga tributária que vai ser colocada em cima desse setor, que é super importante, porque a gente sabe que sem emprego, sem empreendimento, sem fomentar os empreendedores, proteger, ouvi-los, o emprego não vai acontecer do nada. E sem emprego, o país não vai andar. Então, pauta super importante, espero que os governadores sejam ouvidos, deveriam, como o Márcio falou, terem sido ouvidos lá atrás, mas antes tarde do que mais tarde, não é? Vamos falar um pouquinho também dessa questão que o Pacheco comentou, de ouvir por região. Não, coloca tudo lá dentro, tranca as portas e bora discutir. Você quer ouvir por região? Porque o Sudeste vai brigar com alguma outra vai brigar com o Sudeste. Já tem farpa para tudo quanto é lado. Deixa o pau comer. Exato, é o famoso pega fogo, cabaré. Não, nós vamos discutir por região, não. Não, chamem todos. Exato, concordo. Eu acho que o ponto, mais uma vez, aqui no Brasil, as coisas foram feitas de modo atropelado. Nós estamos pensando numa reforma tributária sem antes discutir uma reforma política. Ou seja, o nosso Estado vai continuar gigante ou ele vai ser reduzido? Esse é o ponto. Aí a gente poderia mensurar uma reforma tributária. Essa reforma tributária, que ninguém se engane, está se pensando única e exclusivamente em como arrecadar mais. Não é como melhorar a sua vida, a minha vida. Então esqueça isso. Está se vendo como a gente vai poder arrecadar mais e mais para um estado gigante. Onde a gente vai chegar com isso? Eu não me incomodaria de pagar impostos, desde que eu tivesse retorno. Eu não tenho o mínimo de retorno, que, por exemplo, poderia ser a segurança pública. A gente dá uma volta no nosso país com medo. Então, eu acho que, mais uma vez, a coisa é feita sem foco. Os nossos parlamentares, infelizmente, são muito, muito ruins, né? Eles são muito bons de parlare, mas são péssimos na hora de planejar o país. Infelizmente, é isso. Bem colocado. É discutido, acho que a Suécia fez uma reforma tributária. Sim. E é um dos maiores cargas tributárias do mundo. Mas logo vai perder essa posição para o Brasil. Exato. 28%, se não me engano. Está lá que o pessoal já está projetando nessa reforma tributária.
Agora, que seja dito, você tem uma carga tributária alta, né? Como o Márcio comentou da Suécia, não tem problema. Mas como é a Suécia? Agora, você ter uma carga tributária do tamanho da Suécia, mas não ter o nível do serviço público, né? De tudo, nível Suécia, então não tem razão de ser. Eu acho que o grande problema é esse. Você ter todo o nível de serviço público que a Suécia tem, principalmente com a segurança. E eu bato muito nessa questão da segurança por isso. Eu acho que só o fato de você dar uma volta com medo, você já fica completamente em pânico. E esse estado de pânico que o brasileiro se tomou, a gente não percebe, mas ele existe. Então, Não colocou uma questão muito clara, que é o custo do Estado, né? Esse Estado pesado, esse Estado extremamente lento, pesado. esse Estado que traz um estado de insatisfação, Exato. precisa ser reformado. Sim, Reforma política, reforma administrativa. Já disse aqui, a reforma administrativa teria que ser feita antes da reforma tributária. Primeiro enxuga a máquina estatal e veja, não é um compromisso desse governo que só pensa em gastar, gastar, gastar. Então, primeiro você arruma a casa, reduz os gastos, faz a reforma administrativa. A partir disso, sim, seria feita a reforma tributária. Certamente uma carga tributária muito menor se o compromisso fosse de reduzir os gastos. Custo Estado é o que faz os tributos aumentarem ou não. A Sim. agilidade do Estado e a aplicabilidade dos recursos fazem você ter uma eficiência ou não. Faz você aplicar mais de uma vez no mesmo local, porque aplica Sim. mal e acaba ficando mais caro. A chamada porque... eficiência do serviço público. Pacheco apresenta PEC que criminaliza a posse de qualquer quantidade de droga. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou nesta quinta-feira, ontem, uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que criminaliza o porte e a posse de substância ilícita em qualquer quantidade. A proposta precisa de 27 assinaturas, um terço dos senadores, para começar a tramitar conforme o regimento do Senado. O texto foi protocolado depois que Pacheco revelar em entrevista coletiva que o tema foi abordado na reunião de líderes na manhã desta quinta-feira. A PEC, que acrescenta dispositivo no artigo 5º da Constituição, estabelece que a lei considera crime a posse e o porte independente da quantidade de entorpecentes e drogas afins sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regular. Na justificativa, Pacheco ressalta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme prevê a Constituição. Ele destaca diversos dispositivos e normas legais que tratam da prevenção e do combate ao abuso de drogas, os quais configuram política pública essencial para a preservação da saúde dos brasileiros. O presidente do Senado ressalta ainda que a Lei Antidrogas, Lei 11.343 de 2016, previu a prática de tráfico de drogas com pena agravada, bem como a de porte para o consumo pessoal, com penas que não permitem um encarceramento. O motivo dessa dupla criminalização é que não há tráfico de drogas se não há interessado em adquiri-las. Com efeito, o traficante de drogas ofere renda e utiliza para adquirir armamento e ampliar seu poder dentro do seu território, somente por meio da comercialização do produto, ou seja, por meio da venda e do uso final, afirma Rodrigo Pacheco. Senado, lugar de lei. E o Senado propõe alteração na lei. Ponto. Tudo isso em meio àquele debate no STF sobre a questão do uso de drogas, descriminalização do uso de drogas, a quantidade, se é ou não é. E agora o Senado coloca à mesa a discussão e traz aí já o presidente colocando aí. Obviamente, esses votos vão ser, eu acredito, 27 votos, ele consiga esses 27 votos. E agora vai acontecer, sim, dentro do Senado, esse trâmite, dentro da Câmara também esse trâmite, e observando aí o posicionamento do STF. Eu acho que agora os poderes estão se posicionando. Eu espero que a harmonia aconteça, porque pelo andar da carruagem está mostrando aí mais um sacudido, né? Ó, a casa aqui é que foi feita. Vocês aí apenas fazendo o que às vezes vocês não cumprem. É bem o que a gente falou, né? Tem que fazer o que cumprir. Eu acho que a gente até falou sobre isso, né, Márcio, quando a gente estava tratando do assunto anterior, que era sobre a descriminalização das drogas. Eu sou super, assino embaixo a fala
do deputado, do senador Rodrigo Pacheco, porque realmente é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde e precisa-se realmente tomar esse poder. Precisa realmente chegar assim e falar, não, gente, não existe condições, porque a partir do momento que a gente abre esse leque, a gente vai estar dando possibilidades disso aí se agravar muito mais. Então, para mim, eu assino embaixo, eu acho que é muito bem-vinda essa fala dele e vamos ver como é que os outros setores dessa instituição federal vai agir em relação a isso. Bom, tá aí então, né? Lei é lei, cumpra-se a lei, resolva-se a lei, né? Então, ainda não é lei, é um projeto de lei que vai tramitar. Sim. Volto a falar. Vai dar muito pano para manga, vai ter conflito, discussão, e aí Senado e STF vão entrar no ringue, né? A gente está num momento, né, Márcio, da nossa sociedade geral em que o ser indivíduo acha que tem o direito de tudo, talvez por esse tanto de informações que chega o dia inteiro. Então isso realmente vai ser bem complicado, porque quando a gente fala de descriminalização, o indivíduo vai vir, eu tenho direito, mas não é bem assim, né? Só lembrando aqui, porque eu acho que o Senado não pode reclamar do STF, afinal de contas, todos aqueles que estão no SS estão lá porque o Senado aprovou. Foi aprovado pelo Senado, sim. Quem indica é o presidente, sim. Tudo bem, mas quem aprova é o Senado. Uhum. A democracia é essa, o presidente indica e o Senado aprova. Então, não, né? Mas então, aí o Senado tem que começar a observar, né? Quem vai ser indicado, se vai aprovado ou não. Toda essa situação. Então há uma necessidade de observação a isso. Os poderes são independentes, porém harmônicos. Até prova o contrário, ou pelo menos... Não chame para o frango de domingo algumas pessoas de poderes distintos, não. Lira confirma a jornal que Centrão terá cargos na Caixa e diz que PP agora é base do governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que, após receberem ministérios, as bancadas do Progressista e do Republicanos na casa farão parte da base do governo. Ele também confirmou que as negociações envolvem a Caixa Econômica Federal e que as 12 indicações políticas para as vice-presidências do banco passarão por ele. O Progressista e Republicanos foram contemplados com 2 ministérios, Esporte e Portos e Aeroportos, que foram, respectivamente, para os deputados federais André Fufuca, do PP, e o Silvio Costa, do Republicanos. Saíram dos cargos Ana Moser e Márcio França. Este é alocado em uma nova pasta, o Ministério de Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, criado recentemente. Criado para essa função, né? Saiu do que o Alckmin estava assumindo. É claro que, quando o partido indica um ministro que era líder de um partido na Câmara, caso de André Fufuca, a tendência natural é que esse partido passe a ser a base de apoio do governo na Câmara dos Deputados com os republicanos, como os outros partidos, disse o presidente. Falando pelo seu partido, o PP, Lira garantiu que a sigla agora faz parte da base à revelia do líder da legenda, o ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, senador Ciro Nogueira. Estamos tratando da base de apoio, não estamos tratando de outros tipos de projetos políticos, por enquanto. Não quer dizer que isto não possa avançar, mas que, por enquanto, nós estamos falando do apoio político no Congresso, explicou. O presidente da Câmara, no entanto, fez questão de pontuar que fazer parte da base não garante que todos os filiados irão voltar sempre com o executivo. Não é possível porque nenhum partido dá todos os votos. Mas eu acredito que em uma base tranquila, afirmou. Com a nova configuração, calcula que agora o governo tem entre 340 e 350 votos, que é suficiente para a aprovação das propostas da emenda à Constituição, a PEC. A informação da Câmara dos Deputados. Quem diria, hein, Márcio? Meu Deus do céu. O pessoal usa as narrativas. Vamos ser bem claro. O acordo. Eu quero isso para te apoiar. É lógico, é meu grupo que vai te apoiar, não é todo mundo. Sim. Que não contempla todo mundo. E tem muita gente que não quer ser contemplado, não quer fazer parte, quer fazer oposição. Ponto. Agora vem dizer que, na verdade, quando há escolha, pelo amor de Deus, né? Vamos para a língua portuguesa. Quem paga leva, né? Escrachada. Fez o acordo. Leva. O acordo é acordo desde sempre. A gente sabe que isso. Sim. E acabou, tá lá. Agora que vista a camisa e siga. Se der certo, parabéns. Se der errado, parte da culpa.
É um absurdo, né? Retirar uma mulher, né, do Ministério do Esporte, que era a Ana Moser. E deram um que- tchauzinho pra ela de uma forma tão, né? Absurdo, é absurdo, né? É absurdo. O Desprestigiado, PP né? e o Republicano são os novos MDB, né? Então, Porque o MDB também sempre ficou dançando ali no meio, né? Tô Isso, vai aqui, pra- eu tô ali, eu tô aqui, Ah, eu tô junta um ali. pedacinho aqui, junta um E eles pedacinho, aprenderam vida que aí. Então, né? essa é a política. Toma lá, dá cargo. Cargo por voto, voto por cargo. E pronto. Agora vem dizer que é o acordo, que na verdade uma composição. Que mané é a oposição? É o acordão, ó. Eu quero a Caixa, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá esse ministério. Quais são os projetos? Quando se assume o ministério, a gente imagina que existam projetos para esse ministério. Ó, a partir do que é aquele ministério, A que ele pessoa tem seja projetos. capacitada, pelo menos, para estar gerindo aquela pasta, né, Quero Márcio? projetos, né? Não tem projeto. Eu não ouvi ninguém falar de um projeto novo agora, né? E nessa questão dos portos aí vai começar o troca-troca de ministro, a gente fica aqui ainda sonhando com aquela ligação seca entre Santos e Guarujá. E que acho que não vai acontecer. Desde 1970, né? Sai na matéria. Não, agora É. sai, agora vai, Ó, vai, essa gente. travessia tem que trazer Moisés de volta com um É. cajado e abrir o rio, abrir o mar e vamos passar. É Essa isso é a aí. travessia seca que vai ser possível, viu? Só com Moisés. Caso contrário, bate o cajado, abre o mar, passa todo mundo. Porque com o Márcio França lá, como ele é da região, né, da Baixada, né, tem uma forte ligação com a Baixada, ele já estava ali, já cabeçando, inaugurando maquete, porque todo ano inaugura-se uma maquete nova desse projeto. Só que não rolou. Só que agora não mais. Então, É. a minha sugestão, traga o Moisés. Pacheco não garante aprovação de mini-reforma eleitoral em 2 semanas. A mini-reforma eleitoral aprovada pela Câmara pode levar mais de 2 semanas para ser votada no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai encaminhar o projeto de lei, a PL 4.438 de 2023, para a Comissão de Constituição e Justiça, onde já tramita a proposta de reforma do Código Eleitoral, a PLP 112 de 2021. As informações são da agência Senado. Olha só, já tem um projeto tramitando no Senado de 2021 e agora chega este de 2023 para reforma. O Senado vai se debruçar nessa situação, é lógico, vai tentar juntar. E aquilo que foi aprovado na Câmara, eu não sei se é mantido no Senado. Esse negócio vai ter uma discussão maior aí. É engraçado como esses assuntos que envolvem eles correm, né, para Querer a tramitação. para Porque tem que votar se, em se não pauta for aprovado rápida, até dia 6 de outubro, não está porque valendo, né? Não vale. pro ano todo que vem. mundo quer garantir o seu, né? Eleição ano que vem tá aí, né? E aí todo mundo corre para fazer o seu, não é verdade? E aquela tal situação, né? Essa questão de que das sobras, né? Cada um tem uma análise, né? Das sobras. Ah, não, as sobras eleitorais, é feita a recontagem, só os partidos que alcançaram o índice do o quociente. Peraí, você alcançou o índice para aquelas que você já tem, para as outras não. Para as outras te falta. Sim. Então, por quê? Afinal de contas, o quociente é feito pelo voto, pelo total de eleitores. E o eleitor votou. Quando eu separo isso, eu estou tirando o voto do eleitor. Então muda, né? Agora, faz o seguinte, vai para a lista agora de quem foi o mais votado. Pronto. Que aí você evita que um cara de 10 mil votos fique fora e um cara de 500 entre. Sim. E ainda mais agora, numa época que menos pessoas estão votando, né, Márcio? Aqui em Perfeito. Cubatão a gente tem aí um índice de abstenção muito alto. Muito alto, insatisfação, né? Muito Sim, alto. Né? é isso aí. E A aí, galera tá que- insatisfeita e não quer nem... Gente, a multa é o quê? R$3? Antigamente a multa era mais alta, né? O pessoal ia R$3. votar. Opa, vou Às R$3. vezes a pessoa tem que pegar um ônibus, Márcio, que custa 5. Eu vou Paga pagar multa. 3? Pago multa. Isso, Paga a multa. E vou lá e pago a multa e pronto. Acabou. A pessoa já não quer ter trabalho, né? Vai gastar R$5 no ônibus, sendo que a multa é 3. E lembrando, hein, de acordo com a mini-reforma, o dinheiro do transporte, a gratuidade não sai da verba que tem para eleição, tá? Não sai. É isso aí. Não, e deveria, né? Afinal de contas, não é para eleição. Pacheco recebe de centrais propostas de regularização da contribuição para sindicatos. O presidente Rodrigo Pacheco se reuniu ontem com representantes de centrais sindicais que receberam uma proposta de regulação da contribuição assistencial, uma modalidade de financiamento para os sindicatos. O encontro ocorreu no dia anterior à reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, que pode votar um projeto de lei para proibir esse tipo de cobrança. As informações são da agência Senado.
O STF julgou procedente a questão da cobrança quanto à assistência sindical. Só que no Congresso, né, foi votado na reforma trabalhista que eliminou a cobrança, né, obrigatória da contribuição sindical, que agora vem em uma outra forma. A discussão agora no Congresso é essa, porque a determinação do STF agora fica barrado nessa questão do Congresso, que eliminou qualquer tipo de cobrança obrigatória do trabalhador para a contribuição sindical. E vem agora nessa esteira a possibilidade de se manter essa decisão ou alterar e buscar aí uma composição para que os sindicatos também consigam subsistir nessa questão do financiamento. Mas vale lembrar que nós estamos falando de valores astronômicos de contribuição obrigatória. Um país democrático, a escolha é do trabalhador. Afinal de contas, alguns sindicatos têm que mostrar a que vieram realmente. Outros não. A gente tem sindicatos consolidados aí que têm um trabalho histórico, mas não são todos. E essa questão da obrigatoriedade é que está em discussão. E o Congresso, pelo que muitos falam, a tendência é manter a rigidez da atual reforma que foi feita no ano passado. Pacheco anuncia a sessão do Congresso e pautas do plenário do Senado. O presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, anunciou sessão conjunta na próxima quinta-feira, dia 23, na terça 21 e na quarta-feira 22. Haverá sessões no plenário do Senado. As pautas de votação do Congresso e do Senado devem ser definidas até sexta-feira, dia 17. No entanto, Pacheco antecipou alguns itens que podem ser apreciados. Um deles é a proposta de emenda constitucional, a PEC 8 de 2021, do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos. O texto estabelece prazo para os pedidos de vista dos julgamentos colegiados do Poder Judiciário e limita decisões monocráticas e pedidos de vista do Supremo Tribunal Federal e nos demais tribunais. A proposição, que já passou por 4 sessões de discussão em primeiro turno, pode ser novamente discutida e colocada em votação na sessão da terça-feira no Senado. Segundo Pacheco, os senadores podem analisar ainda o projeto de lei APL 3.626 de 2023, que regula as apostas da cota fixa em eventos esportivos, também conhecidas como BETs. A matéria deve ser votada na manhã de terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos e na tarde do mesmo dia pelo plenário da Casa. O presidente do Senado comentou ainda da tramitação da PL 4.173 de 2023, que tributa os investimentos de pessoas físicas no exterior e antecipação de impostos em fundos fechados. Segundo Pacheco, a matéria aguarda a votação no CAI e em seguida vai ao plenário. As informações são da agência Senado. Trabalho. E ainda tem a questão dos vetos, viu? Uhum. Marco temporal, essa questão da desoneração da folha, tudo isso ainda o Senado vai ser sessão conjunta para analisar os vetos do presidente Lula e alguns projetos que foram aprovados. André. Não, Márcio, eu acho que a gente só percebe uma coisa, né? Como a gente está perto do final do ano, eles têm tantos assuntos para serem resolvidos e para serem discutidos e principalmente votados, que aí vai começando a empilhar, e é aquela coisa, né? A nossa morosidade em definir pautas, principalmente pautas importantes como essas, acabam levando tudo para frente, passando para frente, e aí a gente vê esse resultado que muitas dessas PLs, eu duvido que a maioria desses senadores, a maioria dessas pessoas que vão estar nesse lugar de votar, de contra ou a favor, eles vão ter tempo de realmente ler, mas não só ler, mas principalmente destrinchar item por item. Claro que alguns já estão fazendo isso, mas assim, em uma semana você só colocou aqui 3, né? Então assim, em uma semana para ler, rever, trazer emendas ou não e discutir parâmetros e proposituras dessas PLs, eu acho pouquíssimo tempo. Então a gente só percebe que o fim do ano está chegando, então vamos correr, vamos acelerar o processo para que a gente consiga realmente ter um pouquinho de liberdade. Lembrando que o processo das BETs, né, o projeto das BETs, é analisado de manhã pela comissão e à tarde vai para o plenário. Então, entendeu? Tem uma ideia da velocidade que está. Entendeu? Né? Eu acho que o problema é isso, aquela coisa, tipo, a gente acaba deixando tudo para depois, e aí a gente fica atropelando. Eu acho que, na minha concepção, é atropelar as falas, não as falas, mas principalmente as pautas e tentar passar tudo de uma vez por todas. Passar rápido, sabe? Muito rápido. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso, então eu acho que esperar para ver o que vai acontecer na semana que vem, como é que vai ser discutida e realmente se esses parlamentares terão tempo de
ler, eu espero sinceramente que eles aproveitem o final de semana e o feriado para que a gente sabe que isso vai acontecer, né? Para estudar essas PLs. Eu faria isso se fosse eu, mas vamos ver. Bom, não vou nem comentar. É óbvio que não. É óbvio que não. Eu até já saberia. Não vão fazer, óbvio, não vão fazer. Não vão. A esperança é a última que morre. Vamos lá. Que morre, né? Tomara que não morra. Mas vamos acompanhar a semana e ver como é que vai acontecer essas discussões, principalmente. Pacheco vai levar a Lula proposta para a dívida de 160 bilhões de Minas Gerais com a União. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai levar ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, uma proposta de pagamento para a dívida de 160 bilhões de Minas Gerais com a União. Na manhã de ontem, de quinta-feira, o parlamentar recebeu deputados estaduais e federais no estado para debater o tema com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Bom, Zema é o governador de Minas Gerais eleito para o segundo mandato, né? E ele recebeu o estado quebrado do Pimentel, governador anterior, que era um governador do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O estado com dificuldades, com dívidas, como a maioria dos estados tem essa questão das dívidas, essa questão da dificuldade com as dívidas, e Pacheco, lógico, se reuniu com os deputados e está tentando levar o presidente de uma forma de ajustar essa dívida, né, de renegociar essa dívida, de fazer alguma coisa diferente. Isto posto, a gente analisa a questão de forma democrática. A gente está analisando o posicionamento do presidente, do senador de Minas Gerais, que ocupa a cadeira de presidente do Senado. Positivo. Por outro lado, se nós fizermos a leitura política, Zema não é mais candidato ao próximo governo. Existem duas possibilidades. Ele pode se lançar candidato à presidência, ou melhor, três possibilidades. Ele pode não fazer nada, ou pode se lançar candidato a alguns casos, entre eles a presidência ou o Senado. Eu não sei se Rodrigo Pacheco é o último mandato dele agora, são 8 anos, né? Se ele vai ter que vir para a reeleição, se abre uma cadeira em Minas, ele vem para a reeleição. Só que, na verdade, é uma movimentação da cadeira do Senado, de um dos poderes, né? Nessa composição política e, lógico, observando também um olho no peixe, outro no gato. André. Eu acho que é bem isso. Eu acho que todo tipo de movimentação realmente tem umas segundas intenções. Eu aprendi isso na política e por mais que sejam boas as intenções, ela sempre traz lá atrás ou vem carregada de um posicionamento muito mais pessoal ou muito mais coletivo dentro de um coletivo de partidos nesse sentido. Com objetivo partidário. Faz muito sentido o que você está falando, é claro, mas eu fico a minha dúvida e principalmente curiosidade é realmente saber qual o diálogo que vai se ter para que essa dívida de 160 bilhões possa ser paga. Ou, de repente, e aí essa minha dúvida me leva para o lugar de vamos de repente colocar essa dívida para debaixo do tapete e aí vamos de repente ver o que pode ser feito, sabe aquela moeda de troca, aqueles acertos políticos, bom, o Estado me deve tanto, né, para a União, então a gente tem essas intenções porque a gente sabe, a gente vive em movimentos políticos o tempo inteiro, como é que a gente pode amenizar essa dívida ou até mesmo extingui-la para que a gente realmente consiga lá na frente um lugar mais cômodo para que a gente consiga agir melhor. Eu só fico preocupado com isso, mas a gente não tem nem o que dizer, porque é agora que vai rolar essa conversa com o presidente, agora que o Pacheco está entrando na situação e ele como presidente do Senado, ele tem um poder de fala muito grande ali dentro. Então eu acredito que essa dívida, porque a gente fala assim, como vai, são 160 bilhões e a gente pensa, vão negociar essa dívida. A gente pode parar, se fosse uma pessoa comum, como é que a gente pode dividir em parcelas, né? Digamos que seria isso. Vamos negociar aí. Vamos negociar. O negociar não é deixar de pagar, é de repente dividir em parcelas, né? Uma facilitação, de repente ter um desconto se você vai pagar à vista. Não tem isso? Neste caso, nós estamos vendo um desenhar de como que a gente pode extinguir essa dívida e facilitar a situação nesse lugar. Não, eu estou desenhando uma análise bem crítica e política. Eu vou fazer aqui um questionamento que eu nem sei se cabe, mas se tudo cabe, bem. Será que essas dívidas do Estado, se estiver inadimplente, impede as emendas impositivas de chegarem lá,
Aquelas que eram emendas de relator, que era o orçamento secreto, será que impede que cheguem? Será que se não tiver em dia, que se tiver atraso com um compromisso com a União, as emendas acabam não tem um senão? Será que tem algum impedimento nisso? O que será que acontece, né? Fica aí a pergunta. Afinal de contas, o presidente do Senado tem uma condição muito maior que os outros, que os demais, né, pares, sobre essa questão das emendas do relator, né? Nós estamos falando de muito dinheiro, né? E, de repente, tudo isso pode vir abaixo. Eu não sei se tem algum link. Eu acho que não se linka as emendas impositivas com essas dívidas. Eu acho que não se linka, não, mas... Se tem dívida, se não está em dia, você não pode receber eu acho que uma coisa não altera a outra. Porque para os municípios, quem não tiver em dia não recebe emenda. Eu acho, na verdade, eu não tenho certeza disso, mas faz muito bem colocado essa sua fala. Eu só acredito que a gente precisa ficar de olho para saber qual tipo de negociação, qual é o tipo de defesa em relação a essas dívidas que o Pacheco vai trazer em relação na União. E, claro, olhar a movimentação da oposição. Porque a gente vai ver como é que eles vão, qual vai ser o levante. E aí, a depender desse levante, como é que ele vai ser amenizado lá na frente. Você vê que são jogos. São jogos. Enfim. Minas Gerais, quem te conhece, esquece jamais. Mas 160 bilhões de dívida para um estado como Minas Gerais é bem complexo, porque Minas Gerais é um estado que eles não têm. É um estado rico, é um estado que tem, mas não é mais um estado latente em relação ao poder financeiro. Entendeu? Tem uma dificuldade muito grande. Um município muito grande também. Exato. Virtual